Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão nos assistindo, então deixarei essa saudação para todos os horários. Então vamos lá. Hoje o nosso grupo vai falar sobre o livro 1984, que foi escrito por George Orwell. E assim, esse livro ele é um livro bem diferente, onde o Orwell cria um mundo muito sufocante, muito cheio de informações pesadas. Então, ao longo desse vídeo, nós vamos mostrando essas informações, o que achamos legal, o que achamos triste, e vamos compartilhar com vocês. Então, assim, eu quis começar com essa parte porque esse livro, ele mexe muito com emoções que até hoje em dia perpetuam na nossa sociedade, como manipulação de informações, vigilância e entre outras que nós vemos hoje em dia. Então, assim, a parte que mais chamou atenção pra mim, assim que eu comecei a ler o livro, né, a gente já percebe uma distorção da realidade nossa, quando a gente já é introduzido à política do grande irmão, as teletelas que estão vigiando a gente 24 horas, tudo que fazemos, tudo que pensamos, até o pensamento era vigiado, né? Então, assim, a partir daqui nós vamos começar dividindo por partes, por capítulos que achamos interessantes, e assim vamos discorrendo esse livro. E aí, pessoal, eu vou começar aqui a discorrer um pouco mais o livro, tá? Já na parte um, né, quando já começa a ler o livro. Então, quando a gente já começa a ler o livro, né, o livro já começa apresentando o Winston Smith, né? Ele vive a história passa na cidade de Londres, né, na capital da Oceania, que é um dos 3 superestados do mundo. Então, essa parte, na parte um já, ele já começa a descrever a sensação, né, de vigilância absurda que tem nessa cidade, né, que vigia todas as pessoas lá da cidade. Então, aí já assim, a pessoa já percebe um pouco mais aquela opressão em cima de cada pessoa ali, principalmente como descreve com o Winston Smith, né, que tem telas em todo canto, câmeras observando todo canto onde o Winston vai, tudo que ele faz é observado. Então essa sensação traz uma sensação, cara, de tipo, você não tem uma liberdade, né? Tudo que você faz ali, você está sendo vigiado. E se você fizer alguma coisa de errado, consequentemente vai ter uma consequência, né? Que tem que seguir ali as leis dos ministérios, né? Que tem vários tipos de ministérios. Mas já nessa parte já traz essa sensação aí de que você já se toca assim, que é uma coisa que se relaciona bastante hoje em dia. Como a gente sabe, hoje em dia temos muitas tecnologias em todo canto, principalmente nas nossas mãos, nossos bolsos, que é o celular. E nada mais as empresas implementam nos celulares de hoje em dia, implementa para ficar monitorando a nossa vida. Por exemplo, pode ser pelo microfone, pela câmera, que fica ali, olha, vendo o que nós está fazendo, ou escutando o que nós está falando, justamente para juntar dados para que nós para eles que analisar esses dados de cada pessoa e sugerir equipamentos ou coisas, né, para pessoas comprar para melhorar as IAs, né? Também melhorar a IA, melhorar os sistemas de anúncio para mostrar para nós os melhores produtos que a gente acha legal, né? Porque como ele já escutou, já sabe todos os dados da gente, já sabe todas as nossas informações, e só ficam mandando essas coisas aí de acordo com o nosso gosto, como ele já é estudado, que ele já estudou. Então lembra muito esse esquema, né, que as indústrias implementam na gente, e sem a gente perceber, mas está sendo ali monitorado o tempo todo. Então, a gente já avançando um pouco mais o livro, né, a gente no capítulo 3, lá quando eu estava lendo, eu anotei uma frase que diz assim: a liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Se isso for concedido, tudo mais vem por si. Esse trecho me faz eu pensar como o pensamento é essencial, como a liberdade do pensamento é essencial, quer dizer. Então, se nós perder ela, cara, a gente perde tudo. Então, nosso pensamento é o pensamento mais importante, é o que não pode ser tirado da gente. Como se trata no livro, até o pensamento das pessoas é controlado. Imagina só, seu pensamento ser controlado, sem você, tudo que você pensar está sendo ali monitorado, tudo está sendo ali investigado, tudo isso. Cara, isso é bem pesado. Então isso me traz até pensar
Me lembra até também de uma série chamada Black Mirror, não sei se vocês já assistiram, mas lá tem um episódio que chama-se Nosedive. Eu acho que se diz assim, né? Não sei muito inglês, mas acho que se fala assim. Lá nesse episódio se trata de que as pessoas, né? Todos os comportamentos das pessoas é avaliado por uma avaliação social. Então, e também outro tipo de opressão lá que tem na série. Mas também isso também nós lembra que, como eu falei antes, né? Mas um pouco mais no começo do livro, que lembra muito hoje em dia, né? Que nós também somos bem bastante avaliados. E também, inclusive, se você já fazendo, pelo menos na minha interpretação, tá? Não estou dizendo que todo mundo vai ter essa interpretação, mas inclusive nas redes sociais. Se você posta muita coisa sobre a sua vida nas redes sociais, cara, você está sendo avaliado ali o tempo todo. Tanto na empresa do Instagram, vamos dizer assim, no TikTok, mas também pelas pessoas que usam as redes sociais, o público mesmo. Se você posta uma foto lá, todo mundo está avaliando lá. Se essa pessoa não gostar de você, vai lá, mete hate, fala nos comentários. Eu falo assim para as pessoas, como pessoas que são influenciadores, né? Tipo, pessoas que têm um pouco mais de seguidores, que normalmente se tudo que fizer na internet as pessoas vão meter pau, vão falar de você. Então, isso aí também está sendo um processo de avaliação, né? Você está sendo avaliado ali o tempo todo, tanto pelas pessoas também. Então isso traz me lembrar um pouco sobre isso, que na internet as pessoas saem avaliando todo mundo, né? Tanto só, tipo, tudo que as pessoas falam, postam lá, as pessoas vão lá, comentam o que ela acha daquilo, às vezes nem comentários muito bons, e isso pode ocasionar vários tipos de outras coisas, sei lá, pode até deixar a pessoa mais mal, pessoas que estão ali, né, tentando, ali, né, usando ali a internet. Então, isso também se relaciona a isso, tá? Então, né, esse controle constante das pessoas que os partidos têm, né, vai ser bastante reforçado no capítulo 2, né, quando Winston, né, enfrenta a doutrinação diária das transmissões do partido. E eu achei muito interessante essa parte, porque mesmo com todo aquele cenário de opressão, de ameaça, ele ainda tem um espaço ali, né, para dúvidas e resistências. E ali no capítulo 4, Winston consegue o cargo que ele queria no Ministério da Verdade e ele reescreve todos os documentos de acordo com as ideias do partido. E eu achei muito interessante essa parte, porque mesmo com todo aquele cenário de opressão, de ameaça, ele ainda tem um espaço ali, né, para dúvidas e resistências. O Winston criou ali um diário pelo capítulo 5, onde isso é um crime de pensamento. E isso reflete muito sobre a liberdade de expressão, porque hoje em dia, mesmo a gente falando o que quer, tendo redes sociais, a gente sofre, cancelamento. No capítulo 6, o Winston luta contra um vazio por conta da propaganda e lembra do passado dele. E tem uma parte que eu achei muito legal. Se a esperança está nos proletas. E o Winston, ele acredita que o povo pode mudar o mundo. Isso me lembra uma revolução que teve na França, anos atrás, que foi a Revolução dos Cores Amarelos. Mas no livro isso mostra o contrário, porque o partido, ele controla tudo. O presente, o passado, o futuro. Então, assim, o que eu posso destacar no capítulo 7 como uma coisa que chamou minha atenção foi no momento assim que o Winston, ele conhece Julia. E ele descobre que Julia também, da mesma forma quanto ele, odeia o partido. Então, assim, a gente consegue ver que até mesmo o amor, ele consegue ser uma forma de resistência, onde duas pessoas de cabeças iguais conseguem pensar diferente numa sociedade igual. Então, eles conseguem perceber que está errado. E assim eles conseguem começar a tentar pensar algo diferente em meio a uma sociedade mecanizada. E lá no capítulo 8, a gente vê que eles trocam confidências num campo. E só isso, ter o sentimento, já é um crime, né? Já é um atentado à legislação. E essa parte fez até eu me lembrar de um trecho, da contextualização do livro Admirável Mundo Novo, que também nos foi passado como opção de leitura. Onde até o amor,
ele já era uma ameaça à ordem. Então, o partido não quer apenas controlar a sua vida, ele quer controlar até seus sentimentos, tudo que você faz. Ele é um sistema onde eu consigo, assim, comparar isso com a claustrofobia. Você está sempre preso, agarrado, você não consegue fazer nada, porque o partido quer dominar tudo, entendeu? E uma parte que me destacou um pouco, me deu uma comparação com os nossos dias atuais. Lá no capítulo 9, tem uma fala que é assim, eu anotei aqui. O desejo era crime, o pensamento era crime. Ou seja, ele, como eu disse anteriormente, é uma claustrofobia constante. Você está sempre preso, amarrado, você não consegue fazer nada. E isso me lembrou muito hoje em dia, que muitas pessoas deixam de ser quem são para se encaixar em padrões de determinadas redes sociais, determinados grupos, para, como a gente fala, tentar ser popular. E então ele acaba escondendo quem é de verdade e mostra só o que os outros querem ver, entendeu? Para evitar ele ser, como se diz, excluído, deixado de lado. Bem, chegando agora no capítulo 10, né? Quando o Brin, né, chama o Winston e Julia para sua casa, lá eles criam uma resistência, né, chamada Irmandade. Nessa hora eu já fiquei, caraca, boy, será que agora eles vão combater todo esse sistema, né, conseguir lutar pelos seus direitos? E eu achei bem interessante assim mesmo, entendeu? Pensando que ia ter toda aquela sua reviravolta, né, combater todo o sistema para eles, só que não acontece isso, né? Lá pro capítulo 11, a gente descobre que isso é tudo uma armadilha e que deu tudo errado. Então foi só isso mesmo que eu quis falar aqui, do capítulo 10 ao capítulo 11, beleza? No capítulo 12, Winston e Julia eles foram descobertos por uma teletela que tinha lá no quarto, que eles estavam escondidos, e não há mais lugar seguro. Essa parte eu achei ela muito pesada, muito triste, porque lembrou assim um pouco a época que teve a ditadura aqui no Brasil, porque as pessoas eram perseguidas só por terem pensamentos diferentes. No capítulo 13, o Brian se fez ali do partido e eu fiquei muito chateada pela traição, que ele usou o Winston para acabar com qualquer esperança de uma revolução, e quando eles foram presos, acabou qualquer ideia de liberdade. Uma frase também que me pegou muito é uma que é tipo, você traiu o partido, você é o inimigo. Eu acho que é essa. E aí, quando eu começo a falar sobre o capítulo 14, a gente pode levar em ponto mais alto do capítulo a parte onde o Winston ele começa a ser torturado física e psicologicamente. E aí a gente percebe que o partido ele não quer só apenas tirar informações de Winston. Ele tenta nos mostrar nesse capítulo que o partido, se ele quiser, ele vai fazer com que o Winston acredite que 2 mais 2 é 5. Então isso nos mostra que o partido, como nós viemos batendo nessa tecla durante o nosso vídeo, o partido quer controlar tudo. Então até mesmo uma soma matemática simples, que nós sabemos que 2 mais 2 é 4, se o partido quiser, ele acha que consegue fazer você acreditar nisso, através de mentiras, de informações, de tudo. Então é essa informação que o partido quer trazer para você, que ele consegue fazer o que ele quiser. E aí quando a gente pula para o capítulo 15, a gente consegue ver uma das cenas que é mais assim, mais triste, uma cena mais pesada, que é quando o Winston ele está preso na sala 101, junto aos prisioneiros, e cada prisioneiro enfrenta o seu maior medo. E aí é essa parte que é bem triste, que a gente lê que o Winston traiu Julia para poder fugir da dor. Então a gente mostra o quão o sistema consegue entrar na sua cabeça de forma a fazer você fazer coisas que você não faria normalmente. Então cada ponto que o sistema dá, cada mudança de pensamento que ele faz, muda cada vez mais, deixa a pessoa fazendo coisas que não faria normalmente, mudando a cabeça dela de forma geral. Bom, e aí quando nós vamos para o capítulo 16, tem um trecho que pega muito você, que ele fala, você não controla a realidade, o partido controla. Então é sempre nessa mesma tecla que nós mostramos, o sistema ele
controla tudo, o partido controla tudo, tudo que ele quiser tá nas mãos dele. E isso me lembrou muito um filme, V de Vingança, que a história dele é basicamente igual, onde ele tem um sistema opressor e um protagonista que ele é sempre torturado, procurado e sempre dessa mesma forma tentando uma revolução para mudar a cabeça das pessoas. O final desse filme V de Vingança é um pouco diferente. Não vamos entrar um pouco a fundo nesse filme porque não é esse o foco do nosso vídeo, né? Bom, agora chegando um pouco mais no final do livro, né, no capítulo 17, a gente percebe que o Winston já está desistindo, né, desistindo de lutar contra o sistema, desistindo dele querer a sua liberdade, dele querer sua liberdade de pensamento, dele querer que todo mundo também, né, não só ele, mas ele está cansado de também ter essa vontade. Então, não que a vontade dele ser livre, como as outras pessoas também ser livre, né? Para todo mundo viver uma vida normal. Então, nessa hora ele desiste, né? Se torna uma sombra, né? Podemos dizer assim. Se torna uma sombra, porque ele não perde tudo, né? Ele perdeu tudo e acabou. A vontade de viver dele, o senso da realidade, e é isso. Aí, tipo, no capítulo 18, o Winston acaba em um café, né? Acaba ele bebendo um café. Ele fica repetindo direto, tipo, igual um papagaio, o que o partido ensina, né? Então, esse momento em que, quando ele estava tomando esse café, né? Ele estava diante de um cartaz do grande irmão. E aí, nessa hora, ele pensa, né? Ele me amava, o grande irmão. Ele me amava, o grande irmão. Então ele pensa essa frase. Então essa parte que chega no final é muito assustador, né? Porque mostra que o controle total é possível, né? E faz pensar sobre como mesmo hoje em dia, né? Às vezes a gente aceitamos as narrativas falsas por cansaço ou medo de confrontar o sistema. Então isso me traz, né, um pensamento de que hoje, tipo, normalmente as pessoas basta se levar por, tipo, vai fazer uma coisa diferente da realidade ou seguir seu sonho, e aí as pessoas ficam, você não vai conseguir, desiste, isso não vai dar certo, e aí as pessoas acabam desistindo mesmo, porque é tão cansativo ali aquele processo de sei lá, vamos dizer assim, conseguir vencer na vida, ou também, sei lá, conseguir um emprego novo, ou sei lá, abrir uma empresa, e aí esse processo é difícil, né? E com os comentários negativos das pessoas falando, as pessoas acabam desistindo desse sonho delas. Então isso acaba, essa reflexão do livro, né? Dessa parte do livro acaba, pelo meu entender, né, pela minha reflexão, acaba acarretando esse pensamento que eu tive agora, que as pessoas desistem dos seus sonhos por causa dos comentários de outras pessoas, e tanto falar, né, que não vai dar certo para elas, pelo cansaço exaustivo que elas estão ali lutando pelo seu sonho, acabam desistindo e perdendo o seu sonho de vista. Então é bom, né, sempre a gente ter o nosso sonho firme, mesmo pelo processo de cansativo, mas a gente correr atrás e ali vencer até dar certo um dia. Então ele me trouxe esse pensamento, essa parte do livro aí. E é isso. Então, como uma reflexão final que eu posso trazer por esse livro, é que o livro 1984, ele é mais do que um livro. Como assim? Ele é um alerta. Como assim um alerta? Ele nos mostra que nossa liberdade, ela não pode ser garantida se ela não for estritamente defendida todos os dias. Por exemplo, quando nós temos uma manipulação de linguagem com a nova fala, o controle da informação, a repressão, tudo isso que foi retratado no livro ainda acontece hoje em dia na nossa sociedade. Por exemplo, quando nós vemos uma fake news, quando nós somos censurados, quando vemos discurso de ódio. Sempre que isso acontece, tem uma vozinha de Orwell gritando no nosso ouvido. Então, essa é a reflexão maior que nós podemos ter. A nossa liberdade, ela é o nosso bem mais precioso. Então nós temos que defender ela com unhas e dentes. Tudo que nós pudermos fazer pela nossa liberdade é válido. Bom, e uma música que me lembrou muito esse livro, é a música Construção de Chico Buarque. Por quê?
na música de Chico Buarque também ocorre um homem que ele foi esmagado pelo sistema, né? Então, Orwell e Chico Buarque, da sua forma, nos mostram que o ser humano ele pode ser anulado pelo sistema. E eu gostei muito dessa conexão, porque, assim, parece que essa música foi feita para o livro e o livro para essa música. Tem muitas coisas a ver. A gente vê no sistema, a gente vê na invisibilidade dessa pessoa, como se ela não existisse realmente diante da sociedade mecanizada e totalmente controlada por ações externas de um partido pequeno. E aí, pessoal, essa foi a nossa resenha do livro que a gente leu, 1984. Gostei bastante de refletir eles com vocês. E é isso. Essa leitura é uma leitura bem pesada, bem difícil até de entender. Só que quando a gente para prestar atenção, a gente percebe que ele é muito bom até para a gente entender o nosso presente. Tendo em vista que diversas vezes a gente tem exemplos de manipulação e vigilância nos dias atuais. E você já assistiu 1984? Deixa aí nos comentários. Valeu!